Laura, está ok? Oi, gente! Estamos aqui hoje, para fazermos mais um vídeo sobre algumas curiosidades e devoções de um santo muito especial. Mas, para iniciar, me chamo Gabi, sou da Sexta Porta e faço parte da coordenação geral do grupo de oração, faço parte do núcleo. Meu nome é Raquel e eu sou coordenadora do teatro do nosso querido grupo de oração ABA. E eu sou Leonardo, coordenador da FOG. Então, esse ano nós temos um santo designado para podermos rezar por ele, e pedir sua intercessão para o nosso grupo. E o santo do ano é São Paulo. Então nós vamos falar curiosidades e devoções sobre ele. E assim São Paulo também deixou uma frase para esse ano, para nos guiar, que foi em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que é: viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Mas quem foi São Paulo, Primeiro eu quero explicar para vocês a diferença entre Saulo e Paulo, que muitos podem acabar se confundindo, porque em vários versículos da Bíblia você vai ver ele sendo chamado de Saulo e também sendo chamado de Paulo, Essa diferença acontece porque Paulo é judeu, então na região judaica onde ele morava, o pessoal chamava ele de Saulo, que é assim que se pronuncia. E Paulo era chamado quando ele saía da região dos judeus, que vem do latim, vem do grego. Então o pessoal começava a chamar ele de Paulo. E Paulo, nada mais nada menos, foi um fariseu muito zeloso com a tradição, um mestre que estudou muito a tradição judaica, que entendia o amor a Deus, mas que não compreendeu o cristianismo, apesar dele ter nascido próximo à época de Jesus Cristo. Então ele tinha a mesma idade dos apóstolos, ele conviveu naquela região, mas ele não teve a oportunidade de se encontrar cara a cara com Jesus. Então ele criou esse amor pelos judeus e começou a perseguir os cristãos. E daí foi que se deu início à caminhada dele e à sua conversão. E nessa caminhada que Paulo fez após se tornar judeu, ele começou a perseguir os cristãos. E um episódio muito interessante foi que ele teve no martírio de Santo Estevão, Ele estava lá entre os judeus que apedrejaram ele. Ali foi um dos primeiros contatos que ele teve diretamente com o cristianismo. Por seu ódio, por seu zelo pela tradição, ele quis continuar perseguindo os cristãos. E foi aí que ele decidiu, pedir autorização ao rei para viajar junto às equipes que iam perseguir os cristãos, Em uma dessas viagens que ele estava indo rumo a Damasco, ele recebeu a aparição de Jesus, como um clarão. E ele estava em cima do cavalo, Aconteceu, quando ele viu esse clarão, ele caiu do cavalo e ficou cego, Paulo ficou cego por 3 dias e foi durante esse período, nesse curto período que ele ficou sem enxergar, que ele realmente percebeu a divindade de Jesus. E a partir daí ele se converteu, depois desse episódio, e se batizou e se tornou, esse santo, esse grande santo, e amou ainda mais a igreja e aos cristãos, deixando de persegui-los e agora se tornando um. Tanto que quando Jesus apareceu, ele usou aquela famosa frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? E auxiliou a Saulo a procurar um homem que iria fazer esse batismo dele. E durante o processo do batismo, ele também voltou a enxergar. E como o Gás falou, a cegueira que ele tinha não era visual, da questão física, em si é uma cegueira espiritual no coração dele. Ele não enxergava Jesus e ele só perseguia Jesus por as histórias que contavam, mas a cegueira dele era ele com ele mesmo. É interessante que quando Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se a gente for pensar assim, Jesus não estava mais vivo, Jesus já tinha subido aos céus. Então por que ele falou: por que me persegues? É porque aquilo ali, aqueles primeiros cristãos já faziam parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então se você persegue o corpo, você está perseguindo a cabeça. Então era por isso que Jesus se referiu dessa forma, e isso também é uma das comprovações de que a igreja primitiva já existia na época. E após essa conversão, Paulo se transformou num cristão verdadeiramente radical, Ele, antes de começar suas missões apostólicas, ele passou um tempo de retiro, Ele passou um tempo de preparação. Alguns escritos dizem que ele passou por volta de 1 ano no deserto, estudando, se preparando, fazendo jejum e oração. E daí ele parte, em missão apostólica de pregação e faz várias viagens, para a Galácia, para a Ásia, para a Macedônia. Inclusive, ele é um dos apóstolos que mais andaram pela região, que mais pregaram. E todas as comunidades que ele chegava, ele ia até a sinagoga e pregava para todos, Mas como ele caminhava entre as cidades, muitas vezes ficavam dúvidas
entre as comunidades. E essas dúvidas eram sanadas através de cartas, nas quais ele escreveu 14. Suas 14 cartas são: uma carta aos Romanos, 2 cartas aos Coríntios, uma carta aos Efésios, uma carta aos Filipenses, uma carta aos Colossenses, 2 cartas aos Tessalonicenses, 2 cartas a Timóteo, uma carta a Tito, uma carta a Filemon, uma carta aos Hebreus e uma carta aos Gálatas. Curiosidade: a carta de São Paulo dos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, fala sobre o Abba Pai, que deu origem ao nosso querido grupo, o nome do nosso querido grupo, Abba. E essas cartas foram tão importantes, né, que dentro da Bíblia, no Novo Testamento, estão todas, né? Todas essas pregações, essas evangelizações de Paulo foram inseridas na Bíblia, né? A tamanha importância delas. E, inclusive, como todos já perceberam, na maioria das missas a gente sempre tem uma leitura de Paulo, né, na segunda leitura, para você ver o tamanho que era Paulo, como ele era uma pedra e um pilar para a igreja de hoje. E a solenidade de São Paulo é comemorada juntamente com a de São Pedro, né, dia 29 de junho. Eles são comemorados juntos, né, também por serem um dos pilares da igreja primitiva, né. E uma curiosidade é que em uma das peregrinações que São Paulo fez, ele chegou, foi o encontro de São Pedro e São Tiago, e eles até rolou uma pequena discussão ali entre eles, né? Porque São Paulo afirmava que a igreja, né, que a salvação era para todos. E São Pedro não, São Pedro defendia que a salvação era somente para os circuncidados. Circuncidados? Circuncidados. Diante disso, eles rolou aquela pequena discussão ali, mas a gente vê que foram eles quem realmente foram ali uma das bases para a nossa igreja hoje. Muitos consideram que essa discussão foi o primeiro concílio da igreja, né? Que era uma definição importante de que, como o Gabi falou, né, se era necessário que as pessoas que fossem convertidas fossem circuncidadas. Porque muitas vezes isso batia de frente, como por exemplo, os judeus eles circuncidavam as crianças pequenas, né, bebês, então era um sofrimento temporário, né? Imagina você chegar numa terra pagã com várias culturas diferentes para você evangelizar aqueles, mas homens adultos já você tem que circuncidar eles naquela época, então isso poderia ser um empecilho. Então Paulo não via isso como uma trava para que as pessoas fossem salvas ou fossem evangelizadas. E por que eles são celebrados juntos? Santo Agostinho de Hipona, que é um doutor da nossa igreja, ele expressou que São Pedro e São Paulo eles eram um só. São Pedro, Jesus deixou a missão para ele de ser o primeiro papa da nossa igreja. E São Paulo deu continuidade aos ensinamentos de Jesus e de São Pedro também. E também o fato deles terem morrido no mesmo local. Apesar de ter sido em datas diferentes, eles morreram no mesmo local ali, que foi em Roma. São Pedro, como nós conhecemos, né, ele é como se fosse a nossa rocha, né, a rocha da nossa igreja. E seguindo essa lógica, né, São Paulo, ele é como se fosse realmente as colunas que seguram, né, todos os ensinamentos, tudo que Jesus deixou para nós e para eles também, né, que é como Raquel falou agora, que São Pedro deu continuidade e São Paulo também. E uma curiosidade também é que ambos são padroeiros de Roma. O corpo deles está enterrado, né, abaixo da Basílica de São Pedro, e o de São Paulo, na Basílica de São Paulo, em Extramuros. Interessante também é que em uma das suas homilias, né, o Santo Padre Bento XVI, ele até comparou São Paulo e São Pedro com Caim e Abel, né, só que de maneira contrária, né? Enquanto Caim, na verdade, né, sucedeu ao pecado e assassinou Abel, São Pedro e São Paulo, apesar dos conflitos, dos interesses diferentes, dos pensamentos diferentes, continuaram sendo irmãos em Cristo, né? Continuaram com o objetivo final, que era a evangelização. A igreja foi guiada por Pedro, mas também foi sustentada por Paulo. E fomentando essa fé, né, que a gente possa também ser devoto de São Pedro e São Paulo, pedir a sua intercessão para que ele possa sempre nos guiar nessa caminhada, né, guiar nesse caminho de fé, que eles nos inspirem a sermos melhores católicos, melhores cristãos, e que a gente possa pedir a eles através dessa oração, né? Santos Apóstolos São Pedro e São Paulo, eu vos rogo que me alcanceis viva fé, firme esperança e perfeita caridade, um total desapego de mim mesmo, desprezo do mundo, paciência nas adversidades, humildade nas prosperidades, atenção na oração, pureza de coração, reta intenção nas obras, diligência no cumprimento das obrigações do meu estado, constância nos propósitos, resignação na vontade de Deus
e perseverança na graça divina até a morte, para que, mediante a vossa intercessão e vossos gloriosos merecimentos, vença as tentações do mundo, do demônio e da carne, e me torne digno de aparecer na presença do Supremo e Eterno Pastor das almas, Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Então é isso, pessoal. Busquem mais também sobre São Paulo, né? Leiam as suas cartas, que vocês estudem, que vocês rezem, que vocês peçam a intercessão deles e se aprofundem, né? E também venham para o grupo, né? Que no grupo a gente também tem informações sobre São Paulo, então é importante que vocês venham participar. E como foi falado no início, né? Esse ano São Paulo é o nosso intercessor, né? E como o Léo falou, esse ano nós já tivemos, né? E vamos ter ainda mais algumas formações sobre São Paulo, né? Para podermos realmente conhecer mais a fundo, né? Esse santo, tudo que ele vivenciou, tudo que ele trouxe para nossa Santa Igreja. E também entregar todas as nossas intenções. Eu ainda deixo de recomendação um filme, né? Paulo Apóstolo de Cristo. Eu já vi na Netflix, eu não sei se vai estar em outro stream agora, né? Mas vocês pesquisam lá, vocês acham um filme muito bom também. Aproveita e nos segue nas nossas redes sociais, @Grupo de Oração Aba, no nosso TikTok, Instagram e aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, deixa o like e compartilhe o vídeo. Se você achou interessante e gostou, compartilhe com seu amigo para conhecer um pouco mais sobre a história de São Paulo. E também, né, nós já temos mais outros vídeos, né, contando sobre Santa Terezinha, São Padre Pio e São José. Pode acessar o nosso canal, né, que já tem esses vídeos postados e fazer uma maratona aí. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau! Tchau!